Chegamos mais uma aula de História de Rondônia, aula de número 3. Nessa aula, vocês vão perceber como é que se dá a continuidade desse processo de ocupação. Imagine vocês ali. Vamos imaginar. Vamos viajar aqui no tempo. O Vale do Guaporé. Essa região aqui onde tem um Forte Príncipe da Beira. O Vale do Guaporé, ele começou a sofrer entradas, bandeiras ali, ele começou a sofrer um processo de exploração mesmo antes de Portugal ser dono de fato dessa região. Porque os portugueses eles vão começar a adentrar essa marcha para o oeste portuguesa desobedecendo o que dizia o Tratado de Tordesilhas, que era o tratado até então em vigor. Portugal, os diplomatas portugueses, eles vão ser bem articulados e vão forçar o governo espanhol a assinar um novo tratado. Tratado de Madrid, 1750. O Tratado de Madrid, ele vai definir agora novas fronteiras e o Tratado de Madrid ele faz esse formato mais ou menos de como o Brasil é hoje. É claro, não tinha um Acre ali no Tratado de Madrid. E algumas porções do sul precisavam ser definidas. Mas o Tratado de Madrid, ele traz uma ampliação para a fronteira portuguesa muito grande. Inclusive, a ocupação dessa região, aonde fica o Vale do Madeira e o Vale do Guaporé. É por isso que nós precisamos entender hoje o Tratado de Madrid e o que isso representou para o Vale do Guaporé. Vale do por onde Rondônia começou a ser ocupado no século XVIII ainda. Vamos lá, na tela para vocês, aula de número 3.1, falando sobre o Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. Tratado de Madrid, vamos falar sobre Vila Bela da Santíssima Trindade, a mineração do Vale do Guaporé e as fortificações. As habilidades para a aula de hoje aí estão aí no material de vocês, e aí eu chamo vocês a atenção a esse mapa. Percebam vocês, aqui, essa linha que eu estou fazendo a seta, é o Tratado de Tordesilhas, que até então, aquele Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha e tudo, que definia a posse da terra, o que seria de Portugal e o que seria da Espanha. Portugal só ficaria dessa parte para cá. E a Espanha ocupava toda essa região, inclusive onde hoje é o estado de Rondônia. Percebam vocês que não tinham ainda o estado do Acre aqui. Isso é o primeiro tratado, o Tratado de Tordesilhas. Depois, em 1750, é assinado o Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid, eu chamo a atenção de vocês. Eu chamo a atenção de vocês. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, meu aluno. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Percebam vocês que o Tratado de Madrid ele vai quase triplicar o tamanho do Brasil. Tá? O território português, segundo o Tratado de Tordesilhas, era esse daqui, essa parte mais escura. E agora, com o Tratado de Madrid, olha a região que pertencia à Espanha, que vai passar a ser território português. Toda a Amazônia, todo o centro-oeste, todo o sul do país passa agora a ser português. Basicamente, se você olhar aqui, Portugal se resumia onde hoje é o Nordeste e o Sudeste, que seria o Brasil. Agora não, com o Tratado de Madrid, há uma expansão. Aqui em azul, nós nos deparamos com essas entradas, essas expansões dos bandeirantes. Os bandeirantes saíram... Por que eles eram chamados de paulistas? Porque eles saíram aqui dessa região. E eles começaram a adentrar o sertão, eles chamavam o sertão brasileiro, e eles começaram a explorar terras que anteriormente eram da Espanha. E os portugueses eles começam a explorar e ocupar. É aí que entra no contexto o que nós vamos chamar de ocupação do Vale do Guaporé. Na tela para vocês, para a gente entender direitinho essa aula. Após a união das coroas portuguesa e espanhola, que foi chamado de União Ibérica, a união dessas coroas, por que é chamada União Ibérica? Porque são os países que ficavam na Península Ibérica, Portugal e Espanha.
E em 1580, essas duas coroas elas se unem. A ideia por trás do Tratado de Tordesilhas, de 1494, parecia não fazer mais sentido. Além disso, o desenvolvimento do bandeirismo e das missões jesuíticas possibilitou o deslocamento de muitos portugueses em direção à área pertencente oficialmente aos espanhóis, segundo os limites estabelecidos no final do século XIV pelo Tratado de Tordesilhas. União Ibérica. A União Ibérica ainda se dá no século XVI, lá logo depois do processo de colonização. Portugal e Espanha se tornam um só reino ali, vai ficar um bom período sendo um só reino, vai até o século XVII essa união. Só que chega um determinado momento que, se tem uma união, eu não tenho que mais obedecer um tratado, já que somos uma única coroa, estamos sendo governados por um único rei. Então os portugueses se sentiram livres a sair na busca de prospecção, a sair navegando terras que antes, oficialmente, eram espanholas. Isso os castelhanos que estão aqui não vão gostar muito não, tá? Vão ficar muito contentes não. Então, começa um processo de navegação. Vamos lá, continuando o entendimento. Aí, em 1750, é assinado o Tratado de Madrid. Era evidente que os portugueses já haviam ocupado e desenvolvido atividades econômicas em várias regiões que eram de posse dos espanhóis. Desta forma, os diplomatas de Portugal foram inteligentes em propor o princípio de, eu falei na aula passada para vocês, uti possidetis, direito à posse, para ser usado na definição da nova limitação geográfica de cada reino e continente americano. Olha aqui o que Portugal faz com a Espanha. Presta atenção, aluno, vem aqui comigo. Portugal já começava a ter um processo de expansão. Um processo de expansão. Vamos lá colocar num tratado lá. Olha aqui, ó, vamos aqui nessa imagem do tratado. Portugal ele já começava a ter um processo de expansão. Ele já começava a fazer um comércio e tudo aqui nessa região. Então, ele tem aí o chamado ultipossidete. Se eu ocupo, eu sou dono. E sabe quem ele vai utilizar? Os jesuítas. Os jesuítas vão começar a fazer arraiais jesuíticos também, de ocupação, e vão começar a catequizar os indígenas. Então, esses indígenas, eles passaram a ser súditos da coroa portuguesa. Ou seja, havia uma ocupação de fato, mas não de direito. Por isso que foi necessário ser assinado em 1750 o Tratado de Madrid, dentro dessa filosofia do ultipossidete. Direito à posse, quem ocupa é dono. Ultipossidete. Na tela para vocês, para a gente continuar, que a história está interessante, não está? O Tratado de Madrid também era usava acidentes geográficos, como montanhas e rios, por exemplo, para os limites naturais do espaço. O acordo resultou em quase a triplicação das posses de Portugal. Passou a controlar oficialmente os atuais estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, além de grande parte da região amazônica. Região amazônica quase toda, grande parte da região amazônica passou a ser de controle de Portugal. Isso tudo pelo Tratado de Madrid. Só que Portugal também cedeu. Portugal vai ceder a colônia do Sacramento, uma região de colonização originalmente lusitana, porém grandemente explorada por influência dos espanhóis lá no sul do Brasil. A questão da colônia do Sacramento ela vai ser uma disputa muito grande ali. Volta, aí depois nós vamos ter o Tratado de Santo Ildefonso, que volta ela, e perde, aí volta, até ser definido que é a região sul do Brasil. O Tratado de Madrid foi importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno geográfico do Brasil. Por quê? O texto fala nisso aí. Vem cá comigo, aluno. Olha aqui, ó. Vamos lá.
Basicamente, o Brasil não é isso daqui, o mapa do Brasil, é claro. Aqui a região sul do Brasil, ela precisava ser mais definida. A região do Acre depois entra. Então, uma região aqui do Amazonas precisava ser mais definida. Mas era basicamente isso aqui, o contorno do Brasil. E isso é o que o tratado nos traz. O Tratado de Madrid nos traz isso aí. Essa imagem eu utilizo para vocês entenderem melhor como é que se dá esse processo do tratado, tá bom? Vamos lá? Agora, Vila Bela da Santíssima Trindade. O que é Vila Bela da Santíssima Trindade? O que representou Vila Bela da Santíssima Trindade? A primeira capital do Mato Grosso. Eu quero lembrar vocês, aí onde vocês moram, fazia parte da capitania, sabe de onde? De São Paulo. Vocês aí, a região onde vocês estão, fazia parte de São Paulo. Era para nós sermos paulistas. Aí foi desmembrado da capitania de São Paulo e foi criado o Mato Grosso. Antes do Tratado de Tordesilhas é criado o Mato Grosso. Ao criar o Mato Grosso, a primeira capital do Mato Grosso que foi definida foi Vila Bela da Santíssima Trindade. Precisava ser definida. Isso aqui são ruínas lá de Vila Bela. Ruínas lá, hoje guardando a história daquela localidade que foi a primeira capital do Mato Grosso. E a importância, pela capital do Mato Grosso ser ali em Vila Bela, nós já percebemos a importância que era o Vale do Guaporé. Na tela para vocês. Desmembrada da capitania de São Paulo, pelo Alvará Régio de 9 de maio. Olha aqui, ó, isso aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. 1748 é criado Vila Bela da Santíssima Trindade. 1750, só 2 anos depois, é assinado o Tratado de Madrid. E em 1748 foi criada a Capitania de Mato Grosso, que contribuiu para a migração maciça dos habitantes de Bom Jesus de Cuiabá e arredores, rumo às minas de Mato Grosso e à nova vila, que seria fundado com a chegada de Dom Antônio Rolim de Moura. Dom Antônio Rolim de Moura é uma figura importantíssima aí no contexto dessa história. Isso em 1748. A nova capital torna-se um ponto visceral na política dessa fronteira colonial de Portugal e Espanha. Sendo o posto mais avançado, ou seja, mais ao norte, era o posto mais ao norte no conjunto do território colonial português. Então, Portugal disse, eu quero avançar mais para o norte. Ocupa-se Cuiabá. Ocupa-se a capital. Olha aqui essa foto aqui, ó. As crianças brincando lá nas ruínas de Vila Bela. Então, precisava ser ocupado, precisava ter uma definição dessa área de Vila Bela. Por quê? Porque os portugueses já queriam utilizar o utipocidete, quem ocupa é dono. Então eu vou começar a ocupar e eu vou resistir, eu vou começar a alargar as minhas fronteiras. Os espanhóis quase não tinham comércio ali naquela região, devido ao acesso, eles estavam muito preocupados. Eles tinham descoberto o ouro nas suas colônias espanholas. Então, não estava muito preocupado com essa região, não. Agora era a vez dos portugueses que estavam descobrindo ouro no Brasil. O século XVIII, entenda você, aluno, o século XVIII é considerado o século do ouro no Brasil. É no século XVIII que começa a exploração do ouro, tanto na região de Minas Gerais, vai descendo Minas Gerais, vai entrando em Cuiabá, vai entrando aqui nessa região do Mato Grosso, de Goiás, de Mato Grosso, e vai chegando ao Vale do Guaporé, que pertencia ao Mato Grosso. Era a região do Mato Grosso. E Vila Bela é criada aqui nessa região justamente para dar esse suporte. Então ela passa por uma estrutura. Uma estrutura. Vila Bela foi o melhor local, o local mais seco, mais propício a ser ocupado. Isso tudo está dentro desse contexto, tá bom? Na tela aí, voltando na tela, para nós darmos continuidade à nossa aula. Estão ligados, alunos? Estão ligados? Não percam um só capítulo de nossa aula, hein? Vamos lá. Respira agora.
Isso, respira e vamos lá para a nossa aula aqui. A posição estratégica de Vila Bela da Santíssima Trindade, ela garantia fácil acesso à bacia amazônica, através do rio Guaporé. Por essa via, ligava-se a Minas do Mato Grosso ao Grão-Pará. Professor, como é que liga o Guaporé ao Grão-Pará? Pessoal, fácil. Facilmente também o acesso à Bacia Platina. Por quê? Através de Vila Bela, Vila Maria de Cáceres ou Vila Bela de Cuiabá, estabelecia a ligação entre os rios Paraguai, Rio Cuiabá, Rio Taquari, Rio Pardo, Rio Paraná, Rio Tietê, atingindo São Paulo e atingindo a Bacia Platina. Então, Vila Bela estava estratégica. Eu poderia sair para um lado, ir para São Paulo e o sul do país, ou eu poderia sair para o outro e ir até Belém. Professor, como é que eu chego de Vila Bela até Belém? Vamos lá? Desce o Guaporé. O Guaporé é um dos rios que formam o Rio Madeira. O Guaporé, o Mamoré e o Beni. São os três rios que formam o Rio Madeira. Chegava-se no Rio Madeira, é claro, enfrentava o trecho encachoeirado do Rio Madeira, onde tinha que arrastar embarcações pela lateral. No período de cheia ficava muito difícil, no período de seca ali também, passar essas cachoeiras. Atravessavam as cachoeiras do Rio Madeira e chegava a Santo Antônio do Rio Madeira. Daqui navegava-se tranquilamente até Soafóis. Na desembocadura lá do Rio Madeira, o Rio Madeira se encontra com o Rio Solimões, que faz parte do Rio Amazonas. Entra-se então no Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, formando o Rio Amazonas, entra no Rio Amazonas e sai para o Oceano Atlântico, vai rumo ao Oceano Atlântico. Percebam aí, antes de chegar no Oceano Atlântico, passa por Belém do Pará, por Santarém, por essas cidades, tá bom? Só para vocês entenderem essa navegação como dá. Então, Vila Bela da Santíssima Trindade era um ponto estratégico, fabuloso, ponto estratégico fabuloso ali daquela região, que fazia o controle da navegação, o entreposto comercial, tinha toda uma importância. E Vila Bela vai se formando, vai se estruturando, vai se ganhando corpo de uma administração de uma capital. Dom Antônio Rolim de Moura tem um trabalho muito árduo para fazer isso daqui, é claro. Trabalho esse que era feito pelas mãos de escravos indígenas e escravos negros que vão ser trazidos para a construção de Vila Bela, para a construção do Forte Príncipe da Beira, para a extração do ouro no Vale do Guaporé. Mão de obra escrava que era utilizada naquele momento. Na tela para você. Olha aí, a mineração no Vale do Guaporé. Como é que se dá esse processo? Essas minas. Aí eu coloquei aí, emblemático essa foto aí, de uma mina para você entender. Vem cá comigo. Para você entender como é que se dá esse processo de exploração. Vamos bater, vamos bater, vamos explorar, vamos tirar o sustento, vamos tirar o ouro. Hoje é utilizado o carpete, né? Naquele momento era utilizado o couro de animais para pegar esse ouro na região de Minas Gerais, o diamante que era extraído na região de Minas Gerais. E o que leva à exploração? Eu quero lembrar vocês que a região do Cuiabá ali está começando a ficar fraca. Além de ter tido a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas ele vai empurrar esse povo para o sertão brasileiro. Vai empurrar esses paulistas, que eles vão perder na Guerra dos Emboabas, eles vão perder a importância deles para os Emboabas. O Emboaba era um nome dado pejorativamente para os imigrantes que vinham da Europa, ali, principalmente os portugueses que vinham da Europa. Aí os paulistas, que eram os bandeirantes, chamavam eles de Emboaba. A Guerra dos Emboabas vai empurrar esse povo
para o sertão brasileiro. Até eles vão ali descobrir ouro na região de Cuiabá, a região de Cuiabá vai ficar fraca, eles adentram no Vale do Guaporé. Então o Vale do Guaporé, ele começa a ser um local de exploração de ouro. Vamos lá na tela para vocês entenderem melhor. Aí a gente vê aí a produção das lavras de faisqueira de Cuiabá já estava em decadência, o que motivou a formação de entradas e bandeiras de sertanistas pelos campos do Mato Grosso devido à densa floresta, onde se encontravam o rio Jaruí e Guaporé, nas quais os indígenas pareciam se abrigavam. Conforme relata o Barão de Melgaço, a figura aqui, ó, Barão de Melgaço, que era o Augusto João Manuel de Leverger. Inclusive, Leverger é o nome da cidade lá de Rondon, mas o professor Lorismar, quando falar sobre o Forte Príncipe da Beira, ele vai falar um pouco. Quando a gente falar sobre Rondon, nós vamos falar um pouco sobre a cidade dele aí. Em 1802 e 1880, o Barão de Melgaço, houve o pedido da Capitania de São Paulo uma providência para eliminar, por meio de guerra justa. Olha o que ele falava sobre guerra justa. Os indígenas paiaguais. Eliminar, gente, era matar mesmo. Vai lá e mata. Mata o quanto você puder. Que provocavam morte, terror e pânico entre a população de Cuiabá e Mato Grosso. Neste conflito, os parecis quase foram dizimados. E os que restavam passaram a ser utilizados como mão de obra para a extração de minas. Passaram a ser escravizados. Então, eu quero, com esse texto aqui, do Barão de Melgaço, eu quero lembrar vocês que a ocupação da Amazônia não foi uma ocupação pacífica, aceita pelos povos nativos. Foi uma ocupação que ela trouxe a dizimação, que ela trouxe o conflito pluriétnico, aonde o branco chegou, trouxe o negro e causou um conflito muito grande com o indígena que estava aqui. Então, historicamente, nós temos uma dívida muito grande com esses povos indígenas, porque vieram expedições específicas para dizimar completamente. Existe o massacre do Paralelo 11, que é uma história aqui do massacre que os Cinta Largas sofreram na década de 70. Depois, aluno, dê uma pesquisada aí na internet. Massacre do Paralelo 11. E vocês vão ver uma história triste da dizimação dos povos Cinta Largas, da quase dizimação, do ataque, da morte. E historicamente nós temos aqui em Guajará-Mirim relatos de fazendeiros que pagavam expedições para enfrentar o povo Ari, para dizimar o povo Ari. Porque eles estavam ocupando a terra e o povo Ari apenas queria defender a sua terra. E eles começaram a ser dizimados. E a dizimação ela se dava diretamente, se dava com roupas contaminadas de doença, ou se dava pelo próprio contato do homem branco que trazia dizimação, porque ele trazia doença. Como era que acontecia? Voltando aí na tela de vocês. A provisão de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação do novo sítio de mineração descoberto em 1734. Novo sítio ali foi descoberto. Mineração. Coube ao tenente-mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho, comandar uma milícia. Olha os milicianos já lá naquele momento. De 842 soldados. Aprisionaram 266 índios e mataram cerca de 600 indígenas. Olhe para a sala de vocês. Quantas pessoas tem na sala de vocês? 6. Multiplique por 10. E multiplique mais uma vez. 600 indígenas mortos. 600 indígenas mortos. Isso relatos oficiais deles. Mas a morte
de pessoas que fugiram para o mato e morreram no mato é muito maior. 266 indígenas aprisionados. Esse foi o saldo. Esse foi o saldo de General Manuel Reis de Carvalho, que comandou essa milícia de dizimação. 1732. Tudo isso sabe por quê? Porque em terras indígenas foi descoberto o ouro. Como é hoje. Quero lembrar que naquele momento, o indígena, mesmo estando na sua terra, ele era considerado um invasor de sua terra. Será que isso mudou? Será que hoje eles não sofrem com essa questão da demarcação, da proteção? Isso? Será que são indígenas os invasores? Na tela. A produção das minas do Guaporé entrou em decadência nos últimos 30 anos do século XVIII. Século XVIII, então, teve a construção do Forte Príncipe da Beira. Lembrando que a construção do Forte Príncipe da Beira ali é justamente no período que as minas de ouro elas estavam entrando em decadência. Período que a produção não foi acompanhada por adaptação e reordenação das forças produtivas. Estava ali em decadência. Com o declínio das lavras do Guaporé, a região não atraiu recurso nem estímulo para a fixação de uma prática agropastoril voltada para a exploração. Por isso, seu isolamento geográfico e sua forma a sua fama de região insalubre. Tá? Declínio das lavras. A região ela não vai atrair esse recurso da prática pastoril. O que eu quero dizer para vocês? Vem cá. O Guaporé ele serviu para a exploração do ouro. E aí, acabou o ouro. O que vai acontecer com essa região? Será que vai ter uma política do governo imperial de ocupar essa região? Governo imperial, eu digo o governo português, porque nós estamos ainda no século XVIII, o Brasil ainda não era independente, ainda não tínhamos Dom Pedro, Dom João, ainda não tínhamos. Nós estamos lá atrás, colônia de Portugal, ainda era um Brasil colonial. Será que existia interesse de ocupar o Vale do Guaporé? Ou será que o Guaporé ele vai servir só de exploração? Acabou o ouro, esse povo vai embora. Era muito trabalhoso eles levarem de volta os seus escravos. Eles iriam usar onde? Ficar onde? Já acabaram, estava falido. Tinham bamburrado, já tinham gasto o ouro. Eles abandonaram esses africanos, descendentes de africano, que era escravizado, abandonaram no Vale do Guaporé. É por isso que hoje o Vale do Guaporé nós encontramos tantos remanescentes quilombolas. Mas nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre isso, tá? Eu estou preparando uma aula top para vocês sobre isso, para vocês entenderem aí o Vale do Guaporé, como é que se dá essa ocupação. E aí a região fica abandonada. O que eu quero dizer para vocês? Essa região que nós conhecemos como Rondônia, ela só começou efetivamente a ser ocupada, a ser povoada lá no final do século XIX, quando nós temos a descoberta do látex. Quando o látex começou a ser produzida a borracha essa que entrou dentro do plano da Revolução Industrial. Aí sim, essa região começou a ser ocupada. Até então, ela serviu de exploração, navegação, droga do sertão, aprisionamento de indígena, exploração do ouro. Mas depois que o ouro acabou a perspectiva da região. Na tela para vocês. A região passou então por um intenso processo de descolonização. Alguém chama também de... existe descolonização e existe decolonização, tá? Que são questões diferentes aí. A decadência instalou-se até que, com a transferência da capital para Cuiabá, o Vale do Guaporé passou a ser uma região notoriamente esquecida.
povoada somente pelos negros que aqui ficaram, descendentes de escravos que ali permaneceram e pelos indígenas que ainda sobreviveram à exploração. Além disso, gente, acaba o interesse. Vila Bela da Santíssima Trindade deixa de ser a capital do Mato Grosso. A capital do Mato Grosso é transferida para Cuiabá. E essa transferência vai levar ao abandono, quase por completo, do Vale do Guaporé, que vão ficar com os remanescentes quilombolas aqui. E os quilombos que vão ser formados, as pessoas vão se sentir mais seguras, que estavam escondidas, vão reaparecer na margem. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Porque aqui nós vamos dar continuidade e ver como é que se dá essa questão da construção das fortificações. Não, hoje nós vamos falar de fortificação, mas já não vamos falar do Forte Príncipe da Beira. Mas vamos falar de fortificações que são construídas aqui na Amazônia. Com essa filosofia da ocupação portuguesa, porque nós aqui de Rondônia pensamos que na Amazônia foi construído só o Forte Príncipe da Beira. Ah, olha aqui, ó. Só algumas fortificações. Olha aqui, o irmão, primo irmão do Forte Príncipe da Beira. Que nós vamos ver lá, o professor Lourdes Mar vai trabalhar com vocês aqui, lá em o Forte de Macapá aqui, ó. Outras fortificações ao longo do seu trecho, outras fortificações que nós vamos observar aqui na Amazônia, fortificações essas construídas para tentar defender uma fronteira tão nova, tão ainda em formação. Olha o mapa aqui para vocês, que eu trago para vocês. Olha esse mapa. Percebam vocês. Aqui nós temos primeiro forte, 1616, Forte do Presépio. Tá? Olha aí, vamos aí na tela para vocês, rapidinho aí. Coloca aí na tela, só para vocês verem aqui, ó. 1616 nós temos o Forte do Presépio, aqui em Belém. Ele defendia, se alguém entrasse por aqui, o Forte do Presépio iria fazer essa defesa. Depois, em 1688, nós temos o Forte de Macapá. Forte de Macapá. Lembrando que em 1688, tá? O Forte de Macapá. 1697, nós temos o Forte de Santarém. 1697, também temos o Forte de Óbidos, no Amazonas. Santarém, Amazonas, Óbidos, Amazonas. No Amazonas também, ali, na região ali de Roraima, nós temos o Forte de São Joaquim, 1775. Saímos do século XVII e entramos no século XVIII. Depois é construído São José de Marabitana, em 1761. Também ali na região do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, 1761, é construído outra fortificação. 1776, São Francisco de Xavier, de Tabatinga, no Amazonas. E aí entra o nosso forte, o Forte Príncipe da Beira, de 1785. Mas antes ainda temos aqui o Forte de Guarupá e o Forte de São José da Barra do Rio Negro, aqui no Amazonas. Então percebam vocês que o Forte Príncipe da Beira, ele vai ser um dos últimos a ser construídos de ocupação. E ele é concluído em 85, em 1785 ele é concluído, e nós vimos que nesse tempo, aqui pelo Vale do Guaporé, já está em declínio o ouro que era extraído. Porque aqui, ó, Rondônia, aqui nós temos aqui, ó, fazendo fronteira aqui, utilizando o seu limite fronteiriço com a Bolívia, o Vale do Guaporé. Toda essa região do Guaporé. Só para vocês entenderem isso daí. Olha aí, ó. No Brasil, os portugueses ergueram mais de 350 fortificações em 2 séculos e meio. Lembrando que não são só fortificações igual
o Forte Pinto da Beira, até porque o Forte Pinto da Beira é o maior de todos eles. Estas fortalezas também eram chamadas de fortes, de fortins, de redutos, redentes, presídios, trincheiras, portões, feitorias, baterias, vigias ou ornavex. Eram como eles eram conhecidos. A maior concentração de fortaleza no Brasil ocorre em Belém, como nós já vimos aqui no mapa, aqui nessa região aqui de Belém, do Pará, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Se você for no Nordeste, for em Recife, você visita, for em Salvador, você visita Fortaleza, for no Rio de Janeiro, nós temos Fortaleza, ali tudo que servia de proteção. Na região amazônica, a primeira fortaleza a ser construída foi o Forte do Presépio, na cidade de Belém do Pará, em 1616, por conta do desinteresse dos outros países da região. O Forte do Presépio teve diversos nomes ao longo de sua história. Forte do Presépio de Belém, Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo, Forte do Senhor Santo Cristo e Forte do Castelo, localizado em Belém do Pará. Ele recebe vários nomes. Outra fortaleza aí, ó. Nós temos a Forte de Santo Antônio do Gurupá, que fica no Pará também, Gurupá no Pará. Localizado na ilha de Gurupá, a oeste da ilha de Marajó, foi fundada em maio de 1623, à margem direita do rio Amazonas. Construído no mesmo local onde os holandeses, quando tentaram ocupar ali aquela região, construíram o Forte Mariocai em 1610. Os holandeses tentaram ocupar aquela região em 1610, os portugueses foram lá e construíram outra fortificação no mesmo local. Seu nome vem da língua falada pelos indígenas que moravam entre a foz do rio Peri e o rio Acari, na margem esquerda do rio Xingu, afluente do rio Amazonas. Outra fortaleza, professor. Tem uma fortaleza de São José da Barra, do Rio Negro, em Manaus. É uma fortaleza de 1668. O general Antônio Albuquerque de Coelho de Carvalho, o primeiro governador do Maranhão em Grão-Pará, determinou que o capitão Francisco da Mota Falcão erguesse um posto avançado e fortificado, capaz de controlar a circulação de embarcações holandesas que estavam por aqui, embarcações espanholas, que estavam navegando junto ao Rio Negro, ao Rio Solimões e ao Rio Amazonas. Tem mais fortificação, professor? E daqui eu só coloquei algumas, tá, para vocês. Por último, eu trago para vocês a fortaleza de São José do Macapá, no Amapá. Essa fortaleza ela é muito parecida com o Forte Príncipe da Beira. Acredite-se até que o projeto do Forte Príncipe da Beira tenha sido tirado dela. É claro, ela é menor que o Forte Príncipe da Beira. Mas a estrutura é muito parecida. A fortaleza de São José do Macapá, localizada à margem esquerda do rio Amazonas, na antiga província do Tucujus, hoje faz parte da paisagem da capital do Amapá. A antiga vila de Macapá controlava a boca setentrional do rio Amazonas. Importante localização estratégica. A coroa portuguesa, na sequência do Tratado de Madrid de 1750, já se preocupava com a garantia da posição conquistadas ali. Então, já tinha conquistado a posição. E, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero, vamos lá na nossa aventura, que a gente encerra aqui a nossa aula de hoje e a gente segue nessa aventura. Eu espero vocês aí depois na revisão e na correção da atividade. Até lá, porque a história de Rondônia está top. Fiquem ligados.